nosso grupo vai falar sobre a ISO 21500 e eu vou falar um pouquinho do que se trata a ISO 21500. O principal propósito de uma organização que atuar de acordo com uma norma é melhorar a eficiência e eficácia das operações e ter um reconhecimento global. A ISO 21500 faz parte de uma família de padrões ISO para gerenciamento de projetos, programas e portfólio. A ISO 21500 ainda não é uma norma certificável como a NBR 9001, por exemplo. Quando ela se tornar certificável, será somente para organizações, ela não vai ser aplicada para profissionais. A norma é um grande passo para o crescimento da maturidade em gestão de projetos nas organizações. A ISO 21500 cria uma plataforma comum que visa ser uma referência para as organizações e facilitar a transferência de conhecimento e a harmonização de princípios, vocabulários e processos existentes nos padrões atuais e futuros. A ISO 21500 é composta por 40 processos agrupados em 10 grupos de assuntos: integração, partes interessadas, escopo, recursos, tempo, custo, risco, qualidade, aquisições e comunicações, e ainda 5 grupos de processos: iniciação, planejamento, implementação, controle e fechamento, tendo a mesma abordagem do guia PMBOK. A norma é fundamentada em uma parte do capítulo 3 e do glossário do PMBOK, da terceira edição. Isso pode ser considerado como uma validação pela comunidade internacional do valor e qualidade do padrão PMI. Essa norma provê diretrizes para a gestão de projetos, podendo ser utilizada por qualquer tipo de organização, desde a privada até terceiro setor, e qualquer tipo de projeto, independentemente do tamanho, complexidade e duração. Eu vou falar sobre os principais conceitos da ISO 21500. O projeto da ISO 21500 iniciou em 2006 e foi lançado em outubro de 2007, com representantes de 23 países. Posteriormente, o número de países participantes foi estendido de modo a garantir uma cobertura global. A ISO 21500-2012 fornece orientações para a gestão do projeto e pode ser usada por qualquer tipo de organização, incluindo organizações públicas, privadas ou do terceiro setor, para qualquer tipo de projeto, independente da complexidade, tamanho ou duração. ISO 21500-2012 fornece descrição de alto nível dos conceitos e processos que são considerados para formar boas práticas em gerenciamento de projetos. Os projetos são colocados no contexto de programas e portfólios. No entanto, não fornece orientação detalhada sobre a gestão de programas e portfólios de projetos. Temas relacionados à gestão geral são abordados apenas no contexto do gerenciamento de projetos. Esta norma fornece orientação genérica sobre o conceito e os processos de gerenciamento de projetos, que são importantes e têm impacto na realização dos projetos. Olá! Então, dando continuidade ao grupo D, que fala sobre a ISO 21500, a parte 3, que é a parte em que eu fiquei encarregado, fala sobre a metodologia. Então, na ISO 21500, a descrição, existe, né, a descrição de 40 processos que são agrupados em 5 grupos de processos. Esses 5 grupos são iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento, que são, né, os processos de um gerenciamento de projetos. E esses 5 grupos correspondem
são, né, correspondentes às 10 áreas do conhecimento. Por exemplo, ali nessa imagem que eu vou mostrar agora, vai ficar bem claro. Pronto. Aí nessa imagem está bem o esquema bem explícito, bem explicado, que a área 1, a área de integração, a área 2, as partes interessadas, a área 3 é o escopo, a área 4 são os recursos, a área 5 é o tempo, a área 6 o custo, a área 7 o risco, a área 8 a qualidade, a área 9 as aquisições e a área 10 as comunicações. Bom, voltando aqui, então, nesses processos de gerenciamento, no esquema que eu vou mostrar novamente, é um esquema muito bem feito, né, que existe uma versão em inglês, mas essa tradução aqui é em português, né, do site aí PMBOK, do PMBOK, que foi divulgado. Então, nesse esquema, na coluna à esquerda, né, pode dizer, tem as 10 áreas do conhecimento, e na primeira linha acima, aí vai fazer um cruzamento com os processos, né, com as etapas dos projetos. Aí, para ficar ilustrado, eu vou dar como um exemplo, vou falar sobre o primeiro grupo ali da área do conhecimento, que é a integração. Então, na integração, passando dentro dessa etapa dos projetos, na iniciação se tem os processos, né, aí, que é desenvolver o termo de abertura do projeto, que é o início mesmo. Passando para o próximo processo, o planejamento, desenvolver planos de projeto. No terceiro, a execução é dirigir o trabalho do projeto, né, que é na parte da execução. Depois, o próximo processo é o controle, que é controlar justamente o trabalho do projeto e controlar também as mudanças, né, que vão ocorrendo. E por último, no final, para fechar, é o processo encerramento, como vocês podem ver aí. E as duas etapas aí, os dois processos, o primeiro é fechar o projeto, ou enfim, o projeto, né, ali. E o item 4.3.8 são coletar ligações aprendidas, né, que é a lição que se tem de todo esse processo aí de gerenciamento de projetos que a ISO 21500 ela sugere, né. Então, aí, depois, para cada grupo, conforme vocês conseguem visualizar bem, para cada grupo, há os processos. Esses processos de iniciação, planejamento, execução, controle, encerramento, eles se encaixam a cada grupo, né? Então, e assim por diante. Eu dei primeiro exemplo da integração, mas aí cabe depois a parte interessada, o escopo, recursos, tempo, custo, risco, qualidade, aquisições e comunicações. Então, para cada um desses grupos, o processo, novamente, ele tem as suas etapas, né, os seus processos dentro dos grupos aí dos processos, né, que são esses 5. E é bem isso, para não se estender. Então, a minha parte foi essa. Eu espero ter contribuído com o grupo. E é isso. Muito obrigado. Como funciona os processos de gerenciamento da ISO 21500? Bom, a gente pode destacar alguns pontos importantes, tá? E para cada processo se dá as entradas e saídas principais. A gente conseguiu destacar que não são todos os resultados e produtos vindos de um único processo. Às vezes isso até é correto quando a entrega é proveniente do mundo exterior, o que nem sempre é o caso, como, por exemplo, as entregas business case são usadas apenas como entrada e não criado ou atualizado para um dos processos. O foco é o gerente de projeto. Às vezes as saídas são bastante detalhadas, tá? E as entregas relacionadas a risco, elas são simples de se usar o registro de riscos, como no produto final a ser criado, usado e atualizado pelos processos. Já existem registros e logos. A ISO 21500, de modo geral, ela mantém a abordagem original do guia PMBOK. A norma ela é baseada, em parte, no capítulo 13 no glossário, da terceira edição do PMI. Com isso, foi visto uma validação pela comunidade internacional do valor
e qualidade do padrão PMI. E o PMI ele acredita que já é um importante padrão para a profissão do gerenciamento de projetos e que todos os praticantes do projeto devem estar cientes da sua importância. Uma das preocupações da equipe de revisão do Guia PMBOK da quinta edição foi garantir o alinhamento da norma ISO 21500. Para isso, todo o capítulo 3, que foi o padrão, que é, no caso, o padrão de gerenciamento de projetos, com o qual a norma foi relacionada, ele foi reposicionado como um apêndice do Guia PMBOK da quinta edição. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, após a consulta nacional, ela publicou, no dia 5 de setembro de 2012, a norma ABNT-NBR ISO 21500-2012, que é as orientações sobre o gerenciamento de projetos. A norma ela pode ser adquirida através do website, e a norma internacional ela não se destina a substituir um padrão nacional ou ser usado como tal. Ele também não é para ser usado de qualquer maneira para certificação ou para fins regulatórios. O que significa que o padrão ele não vai substituir o PRINCE 2 ou PMBOK e outras normas padrões, mas ele oferece orientações abrangentes para o gerenciamento de projetos. Já temos uma norma ISO de orientação sobre o gerenciamento de projetos, e nesse momento, a ISO 21500 ela não tem os requisitos, portanto, ela não é certificável. E se isso vier a ocorrer no futuro, será somente para organizações e não para pessoas. Mesmo assim, é um grande passo para o crescimento da maturidade de gerenciamento de projetos nas organizações. Principais usos. No que se refere ao objetivo principal, sua finalidade é direcionar o gerenciamento de projetos, principalmente pela aplicação de estratégias específicas que visam melhorar o modo como esta atividade é realizada. Desde a sua criação, as organizações têm aproveitado as informações disponíveis para se desenvolver no mercado empresarial, especialmente em tempos de crise financeira. Adicionalmente, ainda existe a incursão em áreas exclusivas de conhecimento como escopo, partes interessadas, integração, recursos, tempo, assim como qualidade, risco, aquisições, comunicações e custos. Com a publicação da norma ISO 21500, algumas empresas passaram a utilizá-la, pois a mesma facilitou a forma de gerenciar os projetos, especialmente aqueles destinados à área de investimentos ou relativos ao ramo comercial. No modelo específico das organizações que fazem uso, as empresas de consultoria, especialmente as que possuem sede no continente europeu, são as que utilizam com frequência, pois este setor parece estar mais familiarizado com a norma. Outro ramo que costuma utilizar bastante o gerenciamento de projetos é o frigorífico, com atenção exclusiva para a capacidade de fornecimento para os clientes. Em uma especificação geral, apesar do menor uso, o setor comercial também costuma gerenciar projetos. Como pode ser visto na tabela, as empresas que utilizam a ISO 21500 são oriundas do continente europeu, sendo que a maioria é da Espanha e realiza trabalhos de consultoria. As críticas à norma são relacionadas à falta de um projeto de gestão geral, que não fica muito explícito na norma. Pode-se perceber limitações referentes à não orientação detalhada sobre gestão de programa de portfólio de projetos, a não abordagem de temas relacionados à gestão geral, que são abordados apenas no contexto do gerenciamento de projetos. E ainda nota-se na norma a falta de um projeto organizacional de gerenciamento, da supervisão e estratégias de projeto e dos impactos organizacionais. Os principais pontos de crítica da norma,
que são pontos que não são muito abordados nela. A ISO 21500, vou falar um pouco do tópico 7, porque poderíamos usar esta metodologia para guiar nosso projeto. Mesmo sem certificação e com limitações como apenas a introdução dos processos, a utilização desta norma pode ser benéfica para, por exemplo, um projeto organizacional de gerenciamento, supervisão e estratégias do projeto e dos impactos organizacionais. Esses fatores são os que ressaltam a significância do uso deste documento. Seu uso é bastante requerido em vários setores, como no caso do agroindustrial, que é um usuário constante à ISO 21500. Mesmo sendo similar ao PMBOK, isso não reduz sua importância. No entanto, a escolha da ferramenta de gerenciamento de projetos é uma incumbência das empresas as quais estão conscientes de suas necessidades e possibilidades. Em síntese, os dois documentos têm suas qualidades e limitações, sendo critério da empresa escolher qual utilizar. Com base nas informações dos estudos encontrados, pode-se concluir que o gerenciamento de projetos é uma ferramenta imprescindível para o desenvolvimento das organizações, principalmente nos aspectos operacionais e econômicos. No entanto, para gerenciar, ficou evidente a importância de normas pré-estabelecidas como a ISO 21500, visto que a mesma direciona os objetivos e descreve todos os passos de forma minuciosa. Aqui temos o objetivo lá embaixo, né? Esta norma fornece diretrizes para gerenciamento de projetos e pode ser usada por qualquer tipo de organização, incluindo pública, privada, organizações comunitárias, e para qualquer tipo de projeto, independentemente de complexidade, tamanho ou duração. Tendo em vista esse objetivo, podemos utilizar para criar nosso projeto, qualquer tipo de projeto praticamente. Aí temos o catálogo da ABNT, né, a data de publicação da norma, o número de páginas, o status que está em vigor, o preço de venda e o título sobre orientações sobre o gerenciamento de projeto, entre outras informações.